Boa noite. Policiais da Delegacia de Investigações Gerais de Santos prenderam o acusado de matar o policial militar Edivaldo Pedro dos Santos, de 31 anos. O caso foi no início de maio em São Vicente. Rosivaldo Rodrigues da Silva foi preso no Quarentenário em São Vicente, próximo ao local do crime. Ele é apontado como o autor dos disparos que mataram o PM. Na manhã de ontem, a Polícia Civil reuniu todo o corpo de investigação. Foram cumpridas todas estas ordens da Justiça. O autor do homicídio foi surpreendido e preso no bairro do Quarentenário, em São Vicente, onde ele se homiziava. Ele tentou a fuga, saltou janela, galgou o telhado de algumas residências, enfim, até que os policiais conseguiram surpreendê-lo, tão logo ele caiu do telhado e veio, inclusive, a se lesionar por conta dessa queda. Ele nega peremptoriamente a ação que culminou com a morte do policial, contudo, durante seu interrogatório, forneceu indicativos de que a motivação do crime tenha laços em relação à disputa por ponto de vendas de droga no bairro Catarina de Moraes, na cidade de São Vicente. O suspeito do crime ainda teria indicado onde a quadrilha da qual ele faz parte armazenava drogas, em uma casa no mesmo bairro. Desabitado, o qual era utilizado pela quadrilha de traficantes para a guarda de armas e drogas. Lá foram apreendidos aproximadamente 120 quilos de substância entorpecente, entre maconha, cocaína, insumos utilizados no preparo da droga, materiais para o embalo, para o preparo, além de uma arma de fogo. Nós agora aguardamos os laudos da Polícia Técnico-Científica para assim subsidiar exame a ser realizado em São Paulo, tendente a apontar se a arma de fogo apreendida foi de fato a arma utilizada na morte do policial. Durante a coletiva, o delegado titular da DIG falou sobre outro caso, a prisão de Rafael Luiz Ferreira, morador de Guarujá. Na casa dele foram apreendidos 2 fuzis e munições. A suspeita é que as armas seriam usadas em ações de piratas no canal do Estuário. As ações desses marginais, conforme narrado nas redes sociais, trazem ao nosso conhecimento que eles se utilizam de embarcações de pequeno porte, se aproximam de algumas embarcações maiores, de arma empunham, rendem todos os ocupantes dessas embarcações de recreio, de veraneio, enfim, e ali se apropriam de todos os bens que eles encontram. É muito importante que fique consignado a necessidade do registro do boletim de ocorrência. A operação de hoje teve por objetivo exatamente mapear a região, identificar pessoas suspeitas e apreender objetos. Contudo, se nós não tivermos vítimas que se proponham a vir até a delegacia, noticiar o fato criminoso, reconhecer os seus objetos, reconhecer os autores do crime, a Polícia Civil fica alijada da possibilidade de oferecer uma responsabilização penal a essas pessoas. Entre 185 e 260 mil veículos devem descer a serra para passar o feriado de Corpus Christi no litoral. Segundo a Ecovias, o sistema Anchieta Imigrantes opera agora à noite no esquema normal, 5x5. Quem vai para São Paulo tem como opção a pista norte das 2 estradas, já quem vem para a Baixada Santista utiliza as pistas sul da Anchieta e Imigrantes. Até o momento, cerca de 40 mil veículos já desceram a serra para o feriado. O retrato do descaso, um imóvel no centro de Santos, está abandonado há 11 anos. Quem passa pelo local não poupa reclamações. Pichações, vidraças quebradas e falta de reboco em alguns pontos dos 6 andares do prédio. De moradores, somente pombos. E de acordo com quem passa por aqui, o local também é frequentado por usuários de drogas e moradores de rua. A gente vê dependentes químicos transitando, olhando, já repara na nossa mão se tem celular, relógio, geralmente perguntando a hora. E a gente se sente seguro, né? Porque aqui tem uma rota de fuga fácil para o porto. E esse é o sentimento do trabalhador, né? Insegurança. Funcionários de uma empresa próxima ao imóvel abandonado contam que muitas vezes precisam mudar o caminho por medo de assaltos. Eu atravesso a rua, dependendo do horário ou de quem esteja na calçada.
tem muito lixo e é, digamos, não sei se seria a palavra adequada, mas é assombroso ali. O prédio pertence à Prefeitura de Santos desde 2003. Até setembro de 2006 era a sede do Ambesp, o Ambulatório Médico de Especialidades, mas há mais de uma década está abandonado. Eu mesmo já passei em consulta lá para fazer exame de sangue e hoje realmente dá medo de passar em qualquer hora do dia, porque é abandonado. Por meio de nota, a Prefeitura de Santos informou que contratou uma empresa para colocar madeiras e evitar que o reboco caia sobre a calçada e sobre os imóveis vizinhos. Disse ainda que pretende reformar o prédio e que a reforma deve custar entre 6 e 8 milhões de reais, mas não deu uma data para o início das obras. Perde a cultura também, né? Que eu acho que é o ponto mais importante. Eu, particularmente, acho os prédios muito bonitinhos. Se tivesse bem cuidado, eu acho que isso traria até mais dinheiro com o turismo para a cidade. Mas, estando abandonado assim, é uma pena, entendeu? Amanhã começa o FECET, Festival de Cenas Teatrais de Santos. Nessa 21ª edição, serão 85 peças divididas em 4 categorias. O TEP da Unisanta concorre com 3 trabalhos. As Quatro Esposas, um monólogo inspirado num conto milenar chinês sobre aspectos morais de relacionamentos, é um dos 3 trabalhos do grupo de teatro experimental da Unisanta, selecionado para o FECET. Ele a chamava de estúpida, insensível, mal educada e imbecil. É contado como uma fábula, portanto tem uma questão moral bem apropriada aos nossos tempos de estar discutindo. E está um espetáculo bem bonito mesmo. As Quatro Esposas está em cartaz nesse domingo no Teatro Guarani em sessão única. Os ingressos custam R$10. Venham que está muito bonito, está muito legal. O FECET segue até o dia 30. São mais de 1.200 profissionais envolvidos entre artistas e técnicos. Um momento, né, de vitrine, de troca desses artistas que estão lá nas suas escolas, nas suas unidades escolares, nos seus grupos, seja ele amador, profissional, e propiciar essa troca, essa interação, integração entre todos eles. Aquele que está começando, poder ver alguém que já está há mais tempo, com mais experiência, com mais comprometimento e beber na fonte, né? Trocar essas ideias. O FECET vai acolhendo grupos diferentes, com trabalhos e olhares diferentes para... Santos, uma das cidades pioneiras na luta contra o vírus HIV, é uma das cidades brasileiras que vão integrar a nova política de prevenção à AIDS. Para falar mais sobre esta boa notícia aos portadores do vírus, nós recebemos o médico infectologista Marcos Caseiro. Doutor Caseiro, boa noite. Obrigado, viu, por participar com a gente. O doutor Caseiro, Santos já foi conhecida como a capital brasileira do HIV. Não sei se pelo número de casos ou também porque havia uma grande notificação, né, uma busca pelos casos, né, na verdade. E isso justifica hoje o fato de ser uma das primeiras cidades da região a receber também esse novo tratamento, doutor Caseiro? Na verdade, Santos tem uma longa tradição, uma longa história, né? Foi a primeira cidade a organizar um serviço, a primeira cidade a comprar medicamentos com recursos próprios, a distribuir medicamentos para pacientes HIV, foi a primeira cidade a dar o famoso coquetel em fevereiro de 1996, Santos com recursos próprios comprou e distribuiu. Então, Santos tem uma longa tradição na questão das medidas de profilaxia e tratamento. Então, na verdade, Santos sempre foi vanguarda no que se refere a abordagem dos pacientes HIV positivos, né? A cidade tem índices maiores do que outros lugares ou não? E o fato de a gente estar próximo ao posto tem alguma influência nisso? Na verdade, nós mantemos ainda um nível muito elevado. Você tem uma ideia, nós temos um único serviço em Santos, que é o CRAS, nós abrimos cerca de 200, 240 prontuários, 250 todo ano. Isso aí é abertura de pacientes que ficam sabendo se é HIV. Isso nos últimos 10 anos. Positivos. Quer dizer, você tem uma gama de pessoas, que essa é uma das grandes buscas, de pessoas que têm o HIV e não sabem, né? Por isso, uma das grandes políticas, junto com essa que nós vamos falar, é do indivíduo fazer uma testagem para saber do seu estado de portador ou não, né? Bom, vamos falar então o que é esse novo tratamento, no que consiste e no que ele difere do tratamento já conhecido. Veja bem, é só uma pequena correção. Na verdade, o que a gente chama de PrEP é chamada profilaxia pré-exposição.
ela não é um tratamento para o paciente HIV. Isso se insere numa... anterior. Exatamente. Isso se insere numa política, né, que a gente chama aí de uma caixa de ferramentas ou de uma política de redução de danos que envolve, e continuar a falar na questão do preservativo, na questão da testagem e, na verdade, em grupos mais expostos ao risco, que são homossexuais e homens que mantêm sexo com homem, gays, população trans, travestis, transexuais, transgêneros, trabalhadoras do sexo. Essa população específica que tem um risco maior de adquirir o HIV se insere nesse contexto de tomar um comprimidinho diariamente para evitar o risco de contrair o HIV. E funciona efetivamente? Funciona. Isso é uma coisa muito polêmica, né? Porque é a questão de você dar medicamento para o indivíduo que não tem o HIV, né? Isso sempre foi muito polêmico, mas diversos países já adotam, como França, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, e os dados são surpreendentes. Você tem dados de até 90% de redução de risco de adquirir o HIV nessa população mais vulnerável. Isso não é uma distribuição para todo mundo, e sim populações com risco aumentado de adquirir o HIV. Essa era a minha próxima pergunta em relação a isso, doutor Cadeiro, porque assim, de repente corre-se o risco, por exemplo, de ter uma corrida em busca do comprimido. Exato. Não é, não é isso que vai acontecer, quer dizer, somente essas pessoas desse chamado grupo que o senhor colocou mais de risco, que estão mais vulneráveis, terão acesso a esse medicamento. Você sabe que já é uma política interessante, que isso não é muito discutido, mas nós já conversamos até uma vez aqui com vocês, e isso é importante que a população saiba, já existe uma coisa que chama profilaxia pós-exposição. O indivíduo que tem uma relação sexual de risco, por exemplo, rompeu uma camisinha com uma parceira desconhecida, ele procura no fim de semana o pronto-socorro, durante a semana o CRAIS, que é na Luiz Amacul 40, e ele tem acesso ao remédio, principalmente nas primeiras 8 horas, mas até 72 horas, para evitar de contrair o vírus. Então, uma profilaxia pós-exposição. Então, pessoas que têm esse risco aumentado, que acabam procurando mais vezes o serviço, porque se expõem mais vezes, seriam os beneficiados com essa profilaxia pré-exposição. Né? Seria uma comparação, talvez grosseira, como uma pílula anticoncepcional e a pílula do dia seguinte para as mulheres. Exatamente. Funcionaria mais ou menos nesse sentido. Uma comparação extremamente feliz. O que é importante, para ter uma ideia muito rapidamente, para as pessoas terem uma ideia, nós temos no Brasil cerca de 0,8% das pessoas adultos entre 15 e 45 anos infectados pelo HIV. 0,8% difere homem e mulher. Entre os homens que fazem sexo por homem, a gente tem 11% desse grupo HIV positivo. Entre os trans, né, que envolve transgênero, você tem 30% de infecção. Trabalhadoras do sexo, 5%. Usuários de crack, 5 a 8%. Então, essa população exposta a um risco maior seria uma população que seria contemplada com essa medida. Efeitos colaterais da medicação? Existe, é um remédio. O uso contínuo existe efeitos relacionados à alteração óssea, alterações renais, que obviamente esses indivíduos têm que ser monitorados com frequência com exame laboratorial, né? Assim como eles serem aconselhados o tempo inteiro que isso é uma medida associada às outras, como o uso de preservativo e tudo mais. Bom, como o senhor já falou, é um pré-tratamento, então o tratamento de quem já é soropositivo não altera em nada. Não altera em nada. Mantém-se da mesma forma como é hoje. Aliás, é um critério para entrar nesse grupo da profilaxia é que o indivíduo sabidamente tenha um teste de HIV negativo, porque senão você correria o risco de dar uma monoterapia que não se faz mais no indivíduo HIV positivo. Então, tem que e que também não teria efeito nenhum no caso, né? Exatamente isso. Bom, e como que esse público vai ter acesso a esse medicamento? Ele vai ser distribuído de que maneira para esse público? Então, na verdade, existe já dentro do serviço de prevenção do centro de referenciais, ou do que nós chamamos, né, de programa municipal de DSTAs, um trabalho com esses grupos mais vulneráveis, né, que são trabalhadoras do sexo, indivíduos transexuais, homens que fazem sexo com homem e indivíduos que ganham dinheiro através do sexo. Essas populações já são um pouco monitoradas, então essas populações que vão, na verdade, entrar dentro dessa proposta. O medicamento já está disponível, doutor? Ele ainda não está disponível. Aliás, eu gostaria de um instantinho do seu programa para fazer um alerta. Por favor. Na verdade, é importante que o Ministério esteja comprando um remédio, que é um remédio comercial, que é a associação de duas drogas, que chama Truvada,
mas nós já estamos tendo, de alguns medicamentos, um desabastecimento no tratamento dos pacientes HIV, e é importante que a gente esteja vigilante para que não falte esses medicamentos, porque não adianta a gente vir anunciar medidas efetivas para contrair e a gente se esquecer dos pacientes que já estão em tratamento. Então, nós já temos uma dificuldade, já está faltando alguns remédios nos próximos 15 dias, se não chegar, para os pacientes HIV positivos. A posologia do medicamento é o quê, doutor? Esse é um comprimidinho por dia. Todo dia toma um comprimido? Todo dia tem que tomar um comprimido e ele só fica prevenido, por exemplo, na relação homem para mulher, depois de 20 dias de uso, e nas relações heterossexuais depois de 10 dias, por uma questão de farmacocinética. Tem data de previsão para a chegada desse medicamento? Então, esse medicamento está previsto para chegar, na verdade, agora a partir de julho, ele deve começar a distribuição para esse grupo de pessoas. Agora, como o senhor colocou, tem que haver essa preocupação de que esteja sempre disponível, até porque senão acaba interrompendo o tratamento também, não é? Isso é uma profilaxia. Mas é necessário que se tome diariamente. É necessário que dentro dessas políticas do Ministério, dentro da situação que o país passa, que não ocorra de maneira nenhuma desabastecimento para haver uma continuidade nessa proposta. Né? Só para a gente encerrar, queria que o senhor fizesse um panorama geral da situação do vírus HIV na cidade e na região, doutor Caseiro. Aumentou o caso, diminuiu, as pessoas têm procurado serviços para saberem principalmente que são ou não portadoras? Então, essa é uma coisa extremamente importante. O que nós estamos observando na nossa cidade, como eu falei no começo, nós temos nos últimos 10 anos um número muito elevado de casos novos. O que mais tem nos chamado a atenção, o grupo mais vulnerável, para você ter uma ideia, 27% dos prontuários que são abertos no nosso serviço são indivíduos que têm um nível universitário, completo ou incompleto. 70% tem o ensino médio, então não é uma população pauperizada, uma população que não tem informação. E nem pode alegar desconhecimento, né? Exatamente. Um grupo de homossexuais mais jovens que, na verdade, não viveram aquele boom da epidemia e acreditam, olha, tem remédio, o HIV tem tratamento, mas é um tratamento que o indivíduo vai ter que tomar por um longo tempo até a gente ter a cura dessa doença. E que com eu espero, muitos efeitos colaterais. E com muitos efeitos adversos. Então, o ideal é que as pessoas se previnam. O uso do preservativo continua sendo a melhor medida para prevenir do HIV, das outras DSTs e, na verdade, de uma gravidez indesejada. Então, é super importante. E a questão da vulnerabilidade, do uso de drogas, do álcool, das pessoas perderem um pouco a noção de risco. Então, eu uso o seu espaço aqui para dizer que a gente continua nessa luta e o HIV não foi vencido, continua sendo um importante problema de saúde pública. E na dúvida, faça o teste, né? Exatamente isso. E hoje é até mais simples, né, para fazer o teste. Exatamente. Nós temos um serviço chamado CTA, Centro de Testagem Anônima, que é na rua Luiz Amacuco, número 40, esquina Silva Jardim, né, onde é o Centro de Saúde Martins Fontes, e todas as policlínicas da cidade você pode fazer essa testagem do HIV gratuitamente. E já vai receber orientação no caso de ser positivo, exatamente, encaminhado e orientação, encaminhado, você faz não só o teste do HIV, mas de sífilis e de hepatites virais, hepatite B e C. É super importante que todo mundo, em algum momento, faça pelo menos uma vez o teste e tenha certeza de não ser um portador do HIV. Sou Marcos Caseiro, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Obrigado a você e esse espaço para nós podermos conversar sobre o HIV. Muito obrigado. Obrigado e boa noite. Futebol. O Santos enfrenta o Palmeiras logo mais 9h45 da noite na Vila Belmiro. O jogo é válido pelo Campeonato Brasileiro. A partida vai marcar a estreia de Lever Coupe no comando do Peixe. Para esse confronto, o Alvinegro não conta com Zeca e Ricardo Oliveira, ambos machucados, e Daniel Guedes suspenso. A boa notícia é que Vitor Ferraz e Lucas Lima estão de volta. O Santos é o 10º colocado com 9 pontos. Já o Palmeiras ocupa a 13ª posição com 7. E sexta-feira, às 3 da tarde, tem futebol solidário em Santos. Amigos de Narciso e Léo jogam contra os amigos de Gabigol e Bruno César em Urico Mursa. A partida será transmitida ao vivo e com exclusividade pela Santa Cecília TV. Ao meu lado, o idealizador do projeto e presença garantida em campo, ex-jogador do Santos, Narciso. Narciso, com certeza o placar é o que menos importa nessa tarde, né? Justamente, o pensamento é a gente poder ajudar o próximo, né? Quanto mais a gente puder arrecadar, e isso é que é o importante para a gente, justamente por isso que a gente faz esses jogos, né? O pensamento de a gente fazer um inverno das pessoas diferente, não só no alimento, mas também no agasalho. Acho que isso será muito bem-vindo, até porque está sendo um pouco rigoroso até o frio com a gente, né? Então, a gente fica feliz de poder estar ajudando, mas o que é isso de convidar sempre os amigos para poder estar participando. O ingresso será trocado por
1 quilo de alimento ou agasalho. 1 quilo de alimento não agasalho que será destinado a... As entidades da Baixada Santista, né? A gente sempre fez dessa forma, né? Da gente poder ajudar as entidades e não vai ser diferente. Tem uma estimativa de público? A gente sempre pensa aí a gente mandou confeccionar 3 mil ingressos, né? Então a gente sempre pensa, até a Portuguesa, ela tem alguns pontos que não podem ser usados, né? Para a gente ter em termos de cuidado. Então a gente mandou confeccionar, a gente acredita aí que deva ter dentro do limite de 2.500, 3.000 pessoas. Então faça um convite para esse evento que visa arrecadar alimentos e também agasalhos às pessoas que precisam. É que todos possam vir à Portuguesa, né, que possam participar desse grande evento. Acho que o evento, sempre falo que as estrelas é quem comparece, não só os atletas, os cantores e os amigos que a gente convida, mas a estrela é o torcedor que comparece. É um dia bom, onde não tem aula, dá para você levar o teu filho, dá para você ir com a tua família. E isso é importante. Mais do que isso, você está ajudando outra pessoa. E isso faz, a gente sabe do poder de Santos, de ser solidário. Todo evento que a gente faz, a gente tem uma carga muito boa de doação. E eu acredito que não vai ser diferente. Você falou das estrelas. Quem já está confirmado? Os nomes... Os amigos amigo meu e amigo do Léo, né? Quanto os amigos do Gabigol e do Bruno César, né? Do nosso lado vai estar o Elano, vai estar presente, vai estar o Giovanni presente, vai estar o Marcelo Passo presente, vai estar o Marcos Assunção, vai estar o Flávio Conceição, o Zé Elias também vai estar presente, o Denilson vai estar presente. Do lado deles, aí eu não sei muito ainda do lado deles, mas a gente procura mais passar para saber do nosso e com certeza fazer um grande espetáculo, não só com os jogadores, mas também com os músicos da região e os MC também. E quem também vai estar presente é a Santa Cecília TV, né? Com certeza, uma parceria que a gente tem que tá fazendo, nós estamos começando uma parceria e isso é importante, uma parceria que a gente pretende ficar por muito tempo, até porque a gente sabe o quanto a Santa Cecília TV ela faz vários esportes, transmite ao vivo vários esportes, tem um apoio muito grande dentro da Baixada Santista. Nada melhor do que a gente ter uma grande emissora como parceiro para que a gente possa, não só nesse ano, mas nos anos sequentes. Muito obrigado, Narciso. Lembrando que os alimentos e os agasalhos serão destinados a entidades da região. A Santa Cecília TV transmite ao vivo e com exclusividade com narração de Guido Bortolomazzi e Edson Calegares. Beni Coquito Filho para o Caderno Regional. Obrigado, Beni. A edição de hoje termina aqui. No Santa Portal você encontra outras notícias de Santos e região. Eu volto amanhã e espero por você.